João Pedro. Bom, ok. Vamos, então, começar a nossa aula hoje corrigindo a atividade de casa, tá? Na semana passada, a gente começou o módulo 4. Então, nós vamos corrigir essa atividade e depois vamos dar continuidade no capítulo. Página 210 e 211, que ficou para casa. Então, nós vamos corrigir. Bom, vamos lá, então. Módulo 4, página 210. Estávamos falando... Oi, Cauã, quer falar alguma coisa? Não, professora, pode falar. Tá. Na semana passada, então, estávamos falando um pouquinho sobre a corrente elétrica, né? Aí vimos as unidades de medida da corrente elétrica, vimos a unidade de medida da carga elétrica também. Aprendemos a identificar nos aparelhos aonde fica localizada essas informações da corrente elétrica, né? E falamos um pouquinho também sobre os efeitos da corrente elétrica em um condutor. Aí vimos o efeito térmico, vimos o efeito magnético, o efeito químico e o efeito fisiológico. Aí, nessa atividade da 210 e 211, aparece questões, né, relacionadas a essa parte que a gente viu semana passada. Então, vamos lá. Página 210. Número 1. Quanto às características dos circuitos elétricos, escreva a letra da coluna da esquerda que completa corretamente a coluna da direita. Então, a gente tem a letrinha A, quando não há fluxo de cargas elétricas de forma organizada, e letra B, quando as cargas elétricas se movimentam de forma organizada. Isso é a primeira coluna. E na segunda coluna, nós tínhamos em condutores e dispositivos elétricos, quando o circuito está fechado, e em condutores e dispositivos elétricos, quando o circuito está aberto. Nessa primeira opção aí, quando o circuito está fechado, qual letrinha que vocês colocaram? A ou B? B, muito bem. E aí, quando está aberto, a letrinha A. Certo? Então, a sequência ficou B, A. A primeira B, a segunda A. Aí, na número 2, nós temos aí uma ilustração. A gente tem que observar o que está acontecendo aí nessa ilustração, para depois marcar verdadeiro ou falso. Então, a gente tem aí, ó, a ilustração a ilustração B, ó. Na A tem um fio ligado no positivo e o outro no negativo. Na B, nós temos os dois fios ligados na posição positiva. Na C, nós temos um fio ligado no positivo e outro no negativo. Só que a gente tem um fio um pouquinho menor do que no desenho A. E na D, a gente também tem um fio na posição positiva e na negativa, porém também com essa fiação aí um pouquinho
diferente também. O negativo está na parte de cima da lâmpada e o positivo está na parte de baixo. Aí ele coloca, ó, considerando as situações apresentadas, classifique as frases como verdadeiras ou falsas. Em todas as situações ilustradas, a lâmpada acenderá? O que vocês acham? Vai acender na A, na B, na C e na D? Falsa, muito bem. Na segunda alternativa, ó, em todas as situações ilustradas, a lâmpada acenderá, exceto na situação D? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, muito bem. E na terceira alternativa, o gerador elétrico que compõe esses circuitos é a pilha, que transforma energia química em elétrica. Isso está certo também? A verdadeiro ou falso? Muito bem. Isso aí, João Pedro. Então, vamos lá. Número 2. V. Não é F, desculpa. F, V e V. Só a primeira que é falsa, tá? Por que a primeira é falsa? Ó, os dois fios, eles estão ligados no positivo. Então, não vai passar a corrente elétrica aí corretamente. Tem que ser um no positivo e um no negativo. Foi o que a gente comentou algumas aulas anteriores. Positivo com negativo, tem sempre que ser polos assim alternados. Positivo com negativo ou negativo com positivo, porque aí eles vão atrair. Se for dois polos iguais, eles se repelem, então eles não vão funcionar. Estamos corrigindo a página 210. O pessoal que chegou agora aí, vou repetir lá as respostas para vocês copiarem aí, tá? Só que entrou agora. Página 210. Vou colocar a resposta do número 1 de novo. Número 1. E agora, número 2. Confere aí no de vocês, ó. Coloquei de novo. Agora, nós vamos para o número 3. Ainda da página 210, tá? Observe a fotografia ao lado. Letra A. Como é chamado o efeito da corrente elétrica ao passar por um condutor representado na fotografia? Que efeito... A gente tem aí a foto de uma churrasqueira elétrica. Que efeito que a gente estudou na aula passada que corresponde a esse condutor aí? Nós estudamos o efeito térmico, o efeito magnético, o efeito químico e o efeito fisiológico. Qual desses 4 efeitos tem a ver com essa churrasqueira elétrica aí? Vocês colocaram aí. Isso, efeito térmico, muito bem. Efeito térmico. Muito bem. Agora, na letra B. Cite 2 aparelhos elétricos que utilizam esse efeito em seu funcionamento. Sem ser essa churrasqueira elétrica aí, quais são 2 aparelhos que vocês conhecem ou que tem na casa de vocês que também utilizam o efeito térmico? Ou seja, que tem
o aquecimento, né? A temperatura como principal efeito. Muito bem. O chuveiro elétrico. Qual mais? Tá pedindo aí 2. Isso. E o ferro de passar. Muito bem. Alguém colocou diferente? Tem mais coisa. O celular, se ele ficar também muito tempo, né, na tomada, ele também tem um efeito térmico, porque ele também aquece. O que mais? Tá, ok, João Pedro. Pode ser também o secador de cabelo, né, que foi o exemplo que o livro deu, que a gente viu semana passada. Ó, na página 209, a gente tinha o desenho de um secador, né? Justamente no efeito térmico. Aquele aquecedor de ambiente também que a gente viu que em algumas casas, principalmente na região sul do Brasil, né, utilizam, porque quando está muito frio, eles têm esse aquecedor elétrico para esquentar um pouquinho a casa, né, pode ser também. Ok, então vamos agora na 211. Número 4. Identifique quais os materiais condutores e quais são os materiais isolantes nas fotografias a seguir. Para isso, utilize a legenda. Então, para o material condutor, nós vamos usar o número 1. Ou seja, material condutor é aquele que conduz eletricidade. E no número 2, quando for material isolante. Então, quando não conduzir eletricidade, a gente vai usar o número 2, tá? Aí nós temos aí 3 exemplos, ó. Temos aí uma luva de borracha. A borracha, esse material borracha, ele conduz eletricidade ou não? É o número 1 ou o número 2? Número 2, muito bem, João Pedro. E o fio de cobre? Número 1, muito bem. E o papel alumínio? O alumínio, ele conduz ou não conduz? Não, não é o 2, não, João Pedro. O alumínio também é um material condutor, número 1, tá? Todos os metais, de modo geral, alumínio, cobre, ouro, prata, zinco, todos os metais, eles conduzem. Então, se esse papel aí é um papel de alumínio, ele vai conduzir. Então, a sequência ficou 2, 1, 1. Ah, é só pensar. É um metal? É. Então, todos os metais, eles vão conduzir eletricidade. Ouro, prata, cobre, alumínio, zinco, chumbo, tudo que for de metal vai conduzir eletricidade, tá? Agora, no número 5. A corrente elétrica pode ser estabelecida de 2 formas em um circuito elétrico, contínua ou alternada. Quanto às características dessas 2 formas de energia elétrica, utilize as palavras do quadro para completar corretamente as frases a seguir, tá? Então, nós temos aí 4 frases. Então, vamos completar as palavrinhas que estão faltando, ó. A corrente contínua é caracterizada pelo movimento das correntes elétricas em apenas um sentido.
Então, a letra A temos que completar com essas duas palavrinhas aí. Corrente contínua e sentido. Na letra B, a corrente alternada é caracterizada pelo movimento das cargas elétricas em sentidos diferentes. Na C, os geradores de algumas usinas elétricas são exemplos de fontes geradoras de corrente elétrica alternada. E na letra D, as pilhas e baterias são exemplos de fontes geradoras de corrente elétrica contínua. Aí, só lembrando, nós comentamos isso na semana passada, que a corrente elétrica contínua é aquela em que a corrente ela fica disponível ali o tempo todo para ser utilizada, como o relógio de parede, como o controle remoto, né? A qualquer momento ele está trabalhando ali, tá? O relógio, por exemplo, tanto o relógio de parede quanto o relógio de pulso. O relógio de parede, ele é a pilha, o relógio de pulso, a bateria, mas ele funciona, ele produz essa energia para funcionar continuamente. Quando ela é alternada, é quando a gente utiliza algum aparelho que tem uma tomada. E aí a gente aciona essa tomada, né? Pega o fio do aparelho com aquela tomadinha e coloca lá na tomada para receber a energia elétrica. Quando isso acontece, quando é através de uma tomada, a gente diz que essa energia é uma energia alternada, tá? Só vai funcionar se a tomada estiver lá no lugar, para receber essa energia elétrica. Aí, no número 6, relacione o tipo de efeito elétrico que pode ocorrer quando a corrente elétrica passa por um determinado condutor. Para isso, escreva na coluna da direita a letra do efeito elétrico, que pode ser observado em cada uma das situações. Então, nós estudamos esses 4 tipos de efeito. O térmico já apareceu aí no exercício, os outros não. Então, nós temos aí o efeito térmico, o efeito magnético, o efeito químico e o efeito fisiológico. Quando uma pessoa leva um choque elétrico, a pessoa está relacionada a que tipo de efeito? Letrinha que vocês colocaram aí. Toda vez que a corrente elétrica ela tem a ver com um ser humano, com uma pessoa, que tipo de efeito está relacionado? Térmico, mecânico, químico ou fisiológico? Ó, vou voltar lá na página da semana passada, ó. O efeito fisiológico foi o último que a gente viu e que geralmente tem sempre um lembrete aqui para a gente se manter afastado, ó. Efeito fisiológico, tá? Porque tem a ver com o corpo do ser humano. Então, aí na primeira opção é a letrinha D, efeito fisiológico. Em um chuveiro elétrico, o efeito ele é térmico, quando o chuveiro está na posição de quente. Ele é um efeito térmico, magnético ou químico? Térmico. Térmico, né? Porque está esquentando a água. E em eletroímãs, é um efeito magnético ou um efeito químico? Magnético, eu acho. Isso, magnético, né? O próprio nome já diz, ó, eletroímã. Então, o ímã, ele tem um magnetismo. Então, efeito magnético. E, por último, em baterias de automóveis,
porque é um efeito químico. Ali dentro da bateria tem substâncias químicas que fazem o carro funcionar, né? E, ao mesmo tempo, enquanto ele está funcionando, eu falei para vocês que a bateria carrega também. Então, toda vez que o carro está andando, a bateria está carregando por conta dessas substâncias químicas. Então, vamos lá. A sequência ficou D, A, B e C. Completem aí. Tem alguém que não corrigiu alguma questão, que quer que eu repita a correção de alguma questão? Ficou em branco? Pessoal, Eu. Depois. Na Qual que 210. você não conseguiu fazer? 210? Tá, vou repetir então. Na número 1 e na número 2, as de marcar. Tá, peraí. (210), número 1 e número 2. Pronto, coloquei. Vê se chegou aí para você. Chegou. Então, confere aí. Quando vocês terminarem de corrigir, pode colocar na 212, tá? Todo mundo consegue ligar o microfone? Consegue falar pelo microfone ou tem alguém sem microfone? A câmera não adianta nem pedir, né? Porque só vejo figurinha na minha frente. Mas o áudio de vocês funciona? Sim. Senhora, professora. Sim. Ok. Sim. Tá bom. Bom, então vamos lá. Na 212, nós vamos falar agora um pouquinho sobre os geradores elétricos, tá? Vocês já até comentaram. Kailane está com medo da câmera, Kailane. Ai, meu Deus. Vocês já até comentaram um pouquinho sobre... Teve alguém que perguntou, né, sobre os geradores. E aí eu falei para vocês que em alguns locais, né, específicos, existem, se eu não me engano, acho que foi até Vitor que perguntou, existem geradores elétricos. E aí existem locais que não conseguem funcionar, não conseguem ter o seu dia a dia, né, em funcionamento sem a atividade de um gerador, né? Aí eu falei para vocês que nos hospitais isso é muito comum, né? Tem a energia elétrica, mas caso falte a energia elétrica, eles acionam um gerador elétrico. Eles têm um gerador próprio, né? E aí eu falei para vocês também que cada gerador, ele tem um tempo, né? Existem até algumas lojas que vendem geradores portáteis que têm uma duração, assim, mínima, né? É mais para casa mesmo, para você utilizar entre 3 ou 5 horas, assim, tem uma duração um pouco pequena. Mas num hospital, num supermercado, num shopping, né? São geradores maiores, e aí conseguem gerar energia para aquele local por um determinado tempo. Ontem, por exemplo, à tarde, começou a ventar, né? Teve um ventinho um pouquinho mais forte à tarde. Eu estava com energia, aí do nada, quando foi umas 2 e pouca,
acho que umas 2h20, por aí, eu perdi a minha energia, faltou energia aqui em casa. Aí só foi voltar 4 horas da tarde, né? Então, se eu tivesse um gerador, se o meu condomínio tivesse um gerador, a gente não iria ficar tanto tempo sem luz, né? Do nada faltou luz, só porque ventou um pouquinho, aconteceu alguma coisa aqui e que não tinha luz aqui no condomínio. Na rua tinha, mas dentro do meu condomínio não tinha, não sei o que aconteceu. Levou um pouquinho de tempo para voltar. E a gente sabe que existem geradores de energia, né, que são chamados de geradores elétricos, que a gente utiliza no nosso dia a dia, como a pilha e a bateria que a gente já havia comentado. Só que nessa página 212, eu não conhecia esse tipo de gerador dessa forma, né, tão antigo assim. Foi a primeira vez que eu vi isso em livro, foi nesse livro. Ele mostra, como que era uma pilha antigamente, como que eles inventaram, né, a pilha e como que ela era, como que foi produzida a primeira pilha. Essa imagem aí da página 212 é um esquema de como eles bolaram esse gerador elétrico, que é chamado de pilha, tá? Então, olha como que era estranho. Eles utilizavam placa de zinco, e de cobre, porque são 2 metais diferentes, e aí para conduzir energia, eu falei para vocês que tem que ter um metal, e utilizavam um disco de papelão umedecido com uma solução de água e sal, para poder dar energia, né? Aqui, eu acho que ela não é muito grande, não. Eles que aumentaram, né, o tamanho, mas ela era dividida, em várias partezinhas. Ela não é como a pilha que a gente conhece hoje em dia, Qual é né? a página mesmo, professora? Página 212. Ah, tá. A pilha que a gente conhece hoje em dia é assim, né? Ela tem uma parte de metal por fora e por dentro ela também tem tipo um papelzinho, né? Um papelãozinho por dentro, mas ela é inteira. A de antigamente, está na página 212, ela era toda divididazinha, todas por partes. Aí conseguiram elaborar essa para depois de muito tempo elaborar a que a gente conhece. Certo? Então, vamos lá. E, geralmente, quem consegue, né, elaborar esses geradores, toda essa parte elétrica, né, ou são físicos ou são engenheiros elétricos, tá? O engenheiro elétrico, ele consegue criar várias coisas relacionadas à eletricidade e o físico também. Então, são 2 áreas que ficam estudando aí essa parte de eletricidade, tanto o engenheiro elétrico quanto ou um eletricista, né? Que aí ele não tem uma formação de faculdade, mas ele tem uma formação técnica. Aí ele consegue entender também bastante sobre os geradores elétricos. Ou então uma pessoa que estuda física, porque na física a gente estuda essa parte de energia. Bom, aí ele começa a contar algumas curiosidades, né? Como vimos nas páginas anteriores, os circuitos elétricos necessitam de geradores elétricos para funcionar, ou seja, necessitam de um dispositivo que transforme algum outro tipo de energia em energia elétrica. Então, quando a gente aprendeu a montar um circuito elétrico, em todos os exemplos que o livro citou, sempre tinha um gerador elétrico ali, tá? E em todos os exemplos que o livro deu, ele utilizou a pilha como um gerador de energia, um gerador elétrico, tá? Então, no caso do livro,
ele fazia funcionar uma lâmpada, mas eu falei para vocês que também poderia funcionar uma ventoinha, uma hélice, né? Dar movimento a alguma coisa, não só acender a lâmpada. Os geradores são capazes de fazer as cargas elétricas se deslocarem pelo circuito, estabelecendo uma corrente elétrica nos condutores. Existem vários tipos de geradores elétricos. A seguir, estudaremos dois deles, o gerador elétrico químico e o gerador elétrico mecânico. Toda vez que vocês ouvirem essa palavra mecânica, ela vai estar sempre associada a um movimento, tá? Um movimento de alguma coisa. Na física, mecânica é o movimento dos corpos. Então, todo corpo que se movimenta, a mecânica estuda, tá? E aí ele fala um pouquinho, começa a contar, né, um pouquinho sobre um médico italiano, que é esse que está aí na foto, que estudava os efeitos da eletricidade nos seres vivos, tá? Antes da gente ler essas curiosidades, vocês vão marcar essa partezinha aqui, ó, esse parágrafo. Agora, falando sobre os geradores. Marquem aí. Segundo parágrafo todo. Tá? Geradores elétricos e químicos. Por volta de 1780, o médico italiano Luigi Galvani estudava os efeitos da eletricidade em seres vivos e descobriu que, ao tocar os músculos das pernas de uma rã com metais diferentes, eles se contraíam. O físico italiano Alessandro Volta se interessou pelos estudos de Galvani e verificou que os metais reagiam com determinadas substâncias presentes no interior dos seres vivos, como no caso da rã estudada por Galvani. Após muitas pesquisas, Volta percebeu que alguns metais reagiam com soluções químicas de sais minerais, gerando corrente elétrica. Assim, em 1800, ele desenvolveu a pilha elétrica mostrada a seguir. Então, essa pilha que eu falei para vocês, que assim me chamou bastante atenção, né? E era uma pilha bem antiga, ela foi desenvolvida em 1800. Olha quanto tempo tem. Só depois de muito tempo, de muito estudo, com esse tipo aí de pilha, é que eles desenvolveram a pilha que a gente conhece hoje, tá? E que a gente vê no mercado, né, de várias marcas diferentes e de potências diferentes também. Tem umas que a gente sabe que duram um pouco menos, tem umas que a gente sabe que duram um pouco mais, né? Tem até uma marca que costuma durar bastante. Então, a quantidade de substâncias que são colocadas ali naquela pilha para reagir com os metais que estão ali são maiores, é numa quantidade maior. Então, por isso que ela dura mais. Se a gente tem aquelas pilhas que, às vezes, a gente nem sabe qual é a marca, que tem umas que não são marcas conhecidas, essa a gente até compra, porque ela é um pouco mais barata, mas a gente sabe que a energia dela vai acabar também de forma mais rápida. E a gente comentou também que existem agora, né, já tem já tem bastante tempo, eu estava na faculdade, deve ter aí mais ou menos, mais de 10 anos, deve ter uns 13, 14 anos, eu acho, a pilha recarregável, né? A gente compra a pilha e ela vem com um aparelhinho que a gente encaixa ela ali e coloca na tomada, e aí a energia elétrica é passada para a pilha e ela consegue armazenar essa energia ali. E aí a gente consegue usar de novo, tá? Antigamente também não tinha esse dispositivo assim, recarregável. Hoje em dia a gente tem tanto bateria quanto pilha,
tá? Não sei se vocês já viram, mas, assim, lojas, assim, loja americana, Casa e Vídeo, vende. Ela vem um aparelhinho, um quadradinho, e encaixa vem duas pilhas, encaixa as duas pilhas ali certinho. Aí você coloca na tomada, eu só não sei quantas horas tem que ficar na tomada, e aí você consegue utilizar ela novamente. Essas são chamadas de pilhas recarregáveis. Quando vocês forem na loja americana ou na Casa e Vídeo, tentem procurar ver só. É bem interessante, que aí você não precisa ficar comprando pilha toda hora. Mesma coisa a bateria, também já existem algumas baterias que também são recarregáveis, aí é do mesmo jeito, tá? Vou dar um outro exemplo também, não sei se vocês já têm, mas eu tenho visto muito na televisão os artistas com aquele fonezinho sem fio, só para colocar dentro da orelhinha, né? Só fica ele dentro da orelhinha com uma partezinha branca assim aparecendo, já viram? Eu tenho, professora, só que eu dei pro meu pai. Então, como que é o processo daquele fone? Ele não tem fio, né? Então, ele vai funcionar por um sistema Bluetooth. E, como ele não tem fio, ele precisa também ser recarregado. Ele tem uma duração, acho que de 3 ou 4 horas, né? E ele precisa ser recarregado. Aí, o que que acontece? Ele vem com tipo uma caixinha, não sei se vocês já viram, que ele é colocado ali, aí você coloca um cabozinho tipo USB, né, nessa caixinha, e liga na tomada. Aí ele também recarrega, tá? Então, aí você pode também usar várias vezes. Então, a tecnologia, né, ela vem avançando. Quando eu vi essa pilha aqui, confesso a vocês que eu fiquei bem curiosa. Eu falei, caramba, que coisa estranha, né? E olha que, assim, já existe a outra já há bastante tempo, mas a gente também agora já sabe que existe essa recarregável. Então, é uma pilha mais moderna, né? Mas quando eu vi essa daqui, sinceramente, eu fiquei bem, com a minha curiosidade, assim, bem aguçada em saber como que eles conseguiram, né, criar um dispositivo dessa maneira. Mas, observando o que eles usaram, a gente consegue entender que faz sentido, né? Eles usaram metal e usaram essa solução de água e sal, e também consegue armazenar essa energia, tá? Aí ele comenta, ó, a pilha elétrica de volta era composta de discos de cobre e de zinco, que são dois metais diferentes, empilhados de forma intercalada, sendo cada par separado por um disco de papelão umedecido em uma solução de água e sal. Nas extremidades desse dispositivo foram conectados fios metálicos que conduziam a energia elétrica. Então, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, ó, tinham dois fiozinhos que, se a gente conectasse em alguma coisa, ou numa lâmpada, numa ventoinha, em alguma coisa, fazia aquele aparelho funcionar, tá? Foi assim que eles deram um jeito de inventar um gerador elétrico. A pilha elétrica desenvolvida por Volta é um exemplo de gerador elétrico químico, pois transforma energia química em energia elétrica. Vamos marcar isso também. Esse finalzinho aqui, ó. Tá? Aí, na página 213, ele já mostra já a pilha que a gente conhece, né? Ele só não mostra aí a pilha, deixa eu ver até se tem por aqui. Essa que eu falei para vocês, que é a recarregável, essa ele não mostra. Mas ele mostra o exemplo de uma pilha que a gente já conhece, sem ser essa antiga, né? E depois ele mostra embaixo também uma bateria de automóvel, ó. Todo automóvel precisa
de uma bateria para funcionar, tá? Então, ele mostra aí como que é também essa bateria. E aí, ó, a gente tem o chumbo, tem o óxido de chumbo e tem o ácido sulfúrico. Essas substâncias químicas que fazem com que a bateria recarregue. A bateria do carro também recarrega, tá? Para que vai servir a bateria do carro? Para quando a gente precisa ligar o farol, né? Falei com vocês. O ar-condicionado, o painel do carro, aquelas luzes do teto do carro, né? Se a gente quiser iluminar alguma parte de dentro do carro. E para a seta, né? Para dar a seta. Todas as luzezinhas que tem no carro é a bateria do carro que dá a energia para que elas funcionem. E aí, toda vez que a gente liga o carro, que a gente anda com o carro, por conta dessas substâncias químicas que tem dentro dela, elas carregam também, tá? Então, elas têm um tempo, assim, de vida, né, de duração, de mais ou menos uns 2 anos. Em 2 anos, ela faz ela funciona dessa maneira, né? Toda vez que o carro anda, o carro é ligado, ela carrega automaticamente. Só que chega uma hora, né? Que ela tem uma duração, né? Um tempo útil. Chega uma hora que ela já não consegue carregar tanto. Aí está na hora de trocar. Que aí, se a gente não trocar, a gente tem que empurrar o carro. Toda hora a bateria vai zerar e aí só vai funcionar se a gente empurrar o carro. E os carros de hoje em dia, esses carros modernos, que são a direção hidráulica, não pode ser empurrado, tá? Antigamente, quando tinha o Fusca, a Brasília, o Corcel, todos esses carros assim antigos, nenhum deles tinha direção hidráulica, né? A direção era dura pra caramba. Então, quando a bateria arriava, a gente conseguia empurrar o carro e o carro pegava novamente, né? Que a gente chamava de tranco. Vou dar um tranco no carro e ele pegava novamente. Hoje em dia, a gente já não pode fazer isso, porque acaba forçando o motor do carro por conta do carro ter direção hidráulica, tá? A gente pode até fazer uma vez ou outra, mas não é o correto fazer. A bateria começou a dar problema, tá vendo que não está recarregando mais, está na hora de trocar. Aí tem que ir a uma loja que vende bateria para trocar a bateria. Certo? Alguma pergunta até aqui? Kailane ficou impressionada com a história da pilha, né, Kailane? Não sabia que tinha pilha recarregável. Não sabia, juro. Mas já temos já há bastante tempo, tá? E ela é um pouco melhor, né, do que a comum, porque aí você não tem a despesa, né, de ficar comprando toda hora pilha. Aqui em casa, um compra de pilha danada. Eu já falei que eu vou comprar essa recarregável, porque minha filha tem um monte de brinquedo a pilha, aí toda hora tem que ficar comprando pilha. Haja dinheiro para comprar pilha. Então, essa recarregável, ela é melhor, né, porque aí você consegue, acabou a carga, você coloca para recarregar de novo, consegue usar de novo, certo? Bom, então vamos lá na 213, ó, vamos marcar também esse pedacinho aqui em cima, a primeira frase aí, tá? Os principais exemplos de geradores elétricos químicos são as pilhas e as baterias. Aí ele deu um exemplo de cada aí. Um exemplo da pilha e um exemplo de bateria. Aí ele vem comentando um pouquinho sobre como que é o interior dessa pilha. O que tem no interior dessa pilha? No interior das pilhas, ocorrem reações químicas entre seus componentes, gerando cargas elétricas positivas e negativas, que se acumulam nos polos desses geradores.
As pilhas têm a vantagem de possuir baixo custo, porém, param de fornecer energia elétrica quando cessam as reações químicas entre seus reagentes, né? Então, por exemplo, hoje em dia a gente compra um pacotinho de pilha com 4 pilhas por R$ 5, mais ou menos, né? É um valor relativamente barato. Porém, dependendo em que você vai utilizar, essa pilha, às vezes, descarrega muito rápido. Se você utilizar em um aparelho que consuma essa energia rápido, uma lanterna, por exemplo, mas aí você tem o carregador da pilha recarregável. Aí você comprou que pilha? Uma pilha recarregável também? E aí escangalhou o carregador? De repente pode ser o quê? A parte do carregador, aquela parte quadradinha que a gente encaixa a pilha, tem alguns que não aceitam a gente utilizar uma pilha de modelo diferente daquele carregador. E aí, quando a gente coloca uma outra pilha recarregável ali, o carregador ele queima. É igual o celular, tá? Às vezes o nosso carregador do celular queima. Por quê? O ideal é a gente usar o carregador do aparelho. Se a gente pegar, existem carregadores, né, outros carregadores que às vezes carregam o nosso celular, mas de outra marca, né, sem ser do celular. Aí o que pode acontecer? A carga elétrica recebida pode ser diferente e aí acabar queimando a parte do carregador. Pode acontecer isso. No celular é a mesma coisa, não é só no carregador de pilha, não. A gente pode queimar o carregador do celular por conta disso. Aqui em casa também é uma briga por causa disso, porque o meu marido, ele escangalha tudo quanto é carregador, ele já não tem nem mais o carregador do celular dele, já comprou já vários, aí quando fica ruim, ele quer pegar o meu, só que eu não deixo, porque o meu celular é relativamente novo, né? Então, eu só uso no meu celular. Eu não coloco ele no celular da minha filha, eu não coloco no celular dele. Eu só uso o meu carregador no meu celular. E quando ele pede emprestado, eu fico furiosa, porque eu sei que pode queimar. Como é de marca diferente, o meu é Motorola, o dele é Asus. Como é de marca diferente, pode acontecer de queimar. Então, não é bom, entendeu? Da gente ficar trocando assim. Numa dessa, pode queimar o carregador, tá? Ou até mesmo o aparelho celular, tá? Como aconteceu aí no carregador da pilha de João Pedro. Todo mundo tem história, né? Carregador é um problema sério, porque todo mundo tem história com carregador. Cada um tem o seu, cada um tem o seu celular, mas aí na hora de carregar, não acha o carregador, aí quer pegar emprestado. Aqui em casa é uma briga danada por conta disso. Aí agora, exatamente, você compra, né, uma pilha em loja, né, porque aí a gente sabe a procedência e sabe que que é uma pilha original, né, não pode, de repente, não é uma pilha falsificada. E no camelô, às vezes, a gente sabe que, às vezes, até tem uma marca, mas, às vezes, essa marca, ela é falsificada. Então, a gente corre esse risco. Quando tem a entrada diferente, né, aí, quem tem iPhone, né, é bem difícil de emprestar, porque aí não tem como emprestar, porque do iPhone é só no iPhone, não corre esse perigo. Mas quem tem a mesma entrada é um problema sério. Mas eu não empresto o meu, eu escondo justamente para não emprestar. Bom, e na bateria do carro, né, isso já não acontece, porque aí não precisa de ter um carregador. O carregador na bateria do carro é o próprio carro. Ele que, quando ele anda, é que vai carregar essa bateria, tá? Agora, com relação ainda à pilha, à bateria,
pilhas de modo geral, baterias de modo geral. Vocês sabem aonde a gente descartar esse material? A gente pode jogar a pilha que não está servindo mais no nosso lixo de casa? Ou a gente tem que descartar ela em um local apropriado? O que vocês acham? Vocês já ouviram falar sobre isso? Oi? Repetir a pergunta? A gente pode Tem descartar... que devolver ao fabricante. Isso. Eu perguntei o seguinte, Kailane, se a gente pode descartar a nossa pilha, que não serve mais, ou a nossa bateria, seja ela de que tipo, tá? Qualquer tipo, a pilha ou a bateria, se for uma bateria de relógio, se for uma bateria de celular, se for uma bateria de despertador, que é uma bateria maiorzinha, quadradinha, a gente não pode descartar em qualquer lugar, tá? Principalmente no nosso lixo de casa, tá? Por quê? O nosso lixo, o lixeiro vai passar, vai pegar e vai levar para um aterro sanitário. Esse material, por mais que ele esteja já descarregado, que ele já não tenha mais energia, essas substâncias químicas, elas permanecem tanto na bateria, dentro da bateria, quanto dentro da pilha. E aí, se for colocado lá no aterro sanitário, que é o local para onde o lixo vai, essas substâncias, elas passam para o solo, e aí contaminam o solo, que são substâncias químicas. A gente vai estudar isso melhor no que vem, tá? O ideal é a gente procurar um local para descartar esses materiais. Até, acho que nessa semana mesmo, não, essa semana não, acho que foi semana passada, no final de semana, eu vi uma propaganda da Vivo falando sobre isso, sobre o lixo eletrônico, né? Que também no lixo eletrônico, no celular, nas placas do celular, do computador, também tem essas substâncias químicas e que poluem o solo. Então, eles estão fazendo uma campanha para, se você precisar descartar o celular, ou a bateria do celular, ou o carregador, ou pilha, ir até uma loja da Vivo, porque lá tem um local, né, disponível para coletar esses materiais. Em alguns supermercados, às vezes, tem também. Eu já vi no Extra. No Extra tem uma caixinha que é para coletar pilha. Então, se alguém jogava pilha no lixo de casa, já sabe que esse lixo ele vai parar no aterro sanitário, e aí aquela pilha que você jogou ali naquele lixo pode contaminar o solo. Tá? Então, o ideal é descartar em um local próprio, tá bom? Para evitar de poluir o solo, porque senão o solo ele fica carregado dessas substâncias químicas, tá? E muitas delas são metais que a gente chama de metais pesados, então polui bastante o solo. Ele vai ficar ali vários anos daquela maneira ali, com aqueles metais pesados no solo. Certo? Alguém quer fazer algum comentário? Aí isso fala um pouquinho, ó, na página 214 e 215, ó. Tá? Vem fazendo uma relação entre o descarte das pilhas e baterias e equipamentos eletrônicos no meio ambiente, o que pode prejudicar no meio ambiente, tá? Querem fazer algum comentário? Ou eu posso fazer a chamada? Hoje nós falamos só dos geradores elétricos químicos, tá? Amanhã nós vamos falar dos mecânicos. Professora, a gente tem que devolver por causa que tem chumbo, mercúrio, isso. Isso. São os metais pesados, isso mesmo. Principalmente o chumbo, né? O chumbo, ele polui demais. Tá? Por isso que a gente tem que devolver